ano era 1917. Em meio aos bondes e carruagens que movimentavam o Rio de Janeiro, uma passeata de 84 sufragetes fez parar a capital do Brasil. Liderada pela professora Leolinda Dalto, elas pediam o direito de voto para a população feminina. Em 1918, entra em cena a cientista brasileira Berta Lutz. Recém-chegada da França, ela traz na bagagem os direitos femininos conquistados em países da Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, Berta cria a Liga pela Emancipação da Mulher. Está declarada a luta pelo voto feminino. A primeira coisa que eu fiz foi de obter o voto para as mulheres, porque parecia-me que havia muita desigualdade entre os homens e as mulheres. Entre as lutas da Berta Lutz não era só a questão do voto. A luta pelo mercado de trabalho era a principal luta que as mulheres, né, começaram na sua conquista de direitos. Com a guerra, com a ida dos homens para as frentes de batalha, as mulheres assumiram o mercado de trabalho. E quando acabou a guerra, que os homens retornaram, elas não quiseram mais retornar para o lar e sim permanecer trabalhando. No espírito aventureiro de Anésia Machado, a conquista de novos espaços. Em 1922, a primeira aviadora do país chama a mulher para a luta pelo ideal feminino. Eu tive que lutar muito contra todos os preconceitos, mas com firmeza de ânimo e força de vontade, a graça de Deus, venci esses preconceitos. Fui sempre afensa a que me criticasse. Fiz o que desejava fazer, sabendo que estava certa nas minhas determinações. O Senado reconhece, em 1928, a capacidade eleitoral da mulher aos 21 anos. Inspirado na decisão, o governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, se antecipa ao governo federal. Introduz na Constituição daquele estado a alteração da legislação eleitoral, que dá às mulheres o direito ao voto. A professora Celina Guimarães Viana é a primeira mulher da América do Sul a tirar o título eleitoral. O exemplo foi seguido por dezenas de mulheres em outros estados brasileiros. Apesar da presença feminina nas urnas, os votos foram anulados pela Comissão de Poderes do Senado. No mesmo ano, 1928, e no mesmo estado, o Rio Grande do Norte, é eleita a primeira prefeita do Brasil, Alzira Soriano de Souza, pelo município de Lages. Quando, em 1932, Getúlio Vargas promulga um decreto-lei assegurando o direito às mulheres, o voto já era exercido em 10 estados do país. Em 1933, a médica paulistana Carlota Pereira de Queiroz foi eleita a primeira deputada para a Assembleia Nacional Constituinte. O Código Eleitoral colocava que só podiam votar as mulheres casadas e com o consentimento e autorização do marido. E também podiam votar as mulheres viúvas e solteiras. As mulheres casadas que não tinham autorização do marido não podiam votar, né? Isso era o que tinha na nossa lei eleitoral. Então, em 1932 é que foi conquistado o voto feminino pelas mulheres no Brasil inteiro. E mesmo assim, parcialmente, porque seriam as mulheres que exerciam uma profissão, que exerciam cargos públicos. Quer dizer, plenamente mesmo, a mulher só passou a votar em 1946. Quase 40 anos mais tarde, em 1985, o direito de voto é estendido aos analfabetos, incluindo as mulheres analfabetas. No Senado, as primeiras participações foram de Eunice Miquiles, na suplência, e Júnia Marise, eleita. Também nos poderes executivo e judiciário, a participação feminina ganha projeção. Em 98, Rosiana Sarney é a primeira mulher a se eleger governadora de estado. Nos tribunais superiores, a presença feminina divide o espaço antes exclusivamente masculino. As mulheres mostraram que, mesmo antes, né, da nossa participação política, né, a luta feminista ela é uma coisa muito viva e que trouxe grandes avanços ao país. Nós acreditamos que as mulheres cada vez mais têm consciência que a democracia que nós construímos, lutamos, muitas até morreram, não é? Defendendo, precisa avançar não apenas nas instituições, na vida política e pública, mas também na vida cotidiana. Em 2002, as mulheres eleitoras foram maioria no país.
Apesar de nenhum partido atingir a cota prevista por lei de 30% de candidaturas femininas, cresceu a participação da mulher no Congresso Nacional. Aumentamos agora no Congresso Nacional 45%, é um aumento razoável, mas o número de parlamentares ainda é menor do que 10%, a participação das mulheres no Congresso. Então, por que é baixa? Baixa porque as mulheres não têm uma tradição de participação na vida pública, as mulheres não têm uma formação para participar dos partidos, os partidos políticos não estimulam a participação de mulheres, então você não tem curso de formação de liderança, curso de oratória para as mulheres, a vida pública. Então, as mulheres, em geral, estão muito mais no poder local. Elas participam das comunidades, das associações de moradores, das câmaras municipais, e aí quando vai uma escala mais difícil sair para as assembleias e muito mais ainda sair para a Câmara Federal ou Senado. Enquanto em 98 foram eleitas 29 deputadas federais, em 2002 foram eleitas 42 mulheres para a Câmara dos Deputados. Para o Senado foram eleitas em 98 Heloísa Helena, PT Alagoas, e Maria do Carmo Alves, PFL Sergipe, totalizando uma bancada de 5 senadoras. Eleitas em 94, as senadoras Emília Fernandes, PT Rio Grande do Sul, Marluce Pinto, PMDB Roraima, e Marina Silva, PT Acre, tem mandato até fevereiro de 2003. Com a eleição e o direito do voto feminino, nós fomos ampliando os nossos horizontes e hoje temos já uma representação feminina que é significativa, embora ainda esteja muito aquém daquilo que deveria ser. Eu vejo como uma grande contribuição à sociedade de um modo geral, até porque a mulher, na hora de votar, ela avalia processos que nem sempre são alcançados pelo olhar masculino. Em 2002, foram eleitas 8 senadoras. Marina Silva, PT Acre, Ceres Marli, PT Mato Grosso, Ana Júlia, PT Pará, Fátima Cleide, PT Rondônia, Ideli Salvati, PT Santa Catarina, Patrícia Gomes, PPS Ceará, Lúcia Vânia, PSDB Goiás e Rosiana Sarney, PFL Maranhão. O poder político no Brasil sempre foi macho, foi rico, foi branco. Então, você ser mulher já é uma dificuldade muito grande para se defrontar com a disputa do poder, né? Mas aos poucos a gente está conquistando. Eu acredito que a bancada feminina foi a responsável pelo grande avanço que tivemos neste ano, em que nós temos o maior número, desde a Constituinte, de parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Eu não tenho dúvida que a bancada feminina colaborou muito para isso, não só mostrando eficiência nos trabalhos, competência, determinação, como também trabalhando temas que favorecessem a presença da mulher na atividade política e na atividade privada também, na vida, enfim, na sua vida, no seu cotidiano. 2 senadoras continuarão seus mandatos, Maria do Carmo Alves e Heloísa Helena, totalizando uma bancada de 10 senadoras. Crescemos um pouco, não o ideal, porque os partidos, nenhum partido conseguiu atingir a cota dos 30%, mas já avançamos e é importante que se contabilize os avanços. Nas próximas, eu acredito que nós já vamos estar com a participação bem maior. Nós temos muito a comemorar, né, esse aumento dessa participação na política, e esse aumento esse espaço público que as mulheres vêm ocupando cada vez mais, mas eu acho que isso tudo também é um motivo de que a gente ainda tem muito que lutar. Eu acho que se as mulheres estão participando cada vez mais da política, as políticas públicas, por exemplo, ainda não refletem muito e não atendem às necessidades específicas das mulheres. Então, essas mudanças para uma igualdade efetiva de direitos, de oportunidade, de acesso à política, a serviço, é o que a gente precisa também levar em conta nessa comemoração dos 70 anos do voto feminino.